Nos rendemos aos pés de Jesus, porque sabemos que Ele é o Senhor da nossa vida, aquele que cuida de nós, aquele que tem sempre uma palavra para nos ensinar e nos orientar diante de todos os momentos, mas de maneira muito especial diante deste momento que nós estamos vivendo. Por isso, nós vamos à palavra de Deus, vamos recorrer à palavra do Senhor para nos guiar nesse momento. O tema desta noite da esperança é tempo de arrependimento. É tempo de arrependimento. Por que nós estamos vivendo essa pandemia do coronavírus? Quem é o culpado? Quem é o culpado dessa situação? De tudo isso que nós estamos passando? O governo da China, que escondeu aí informações, os governantes dos países que tomaram as providências, ou melhor, que não tomaram as providências com rapidez. Quem é o culpado? Nós queremos sempre encontrar um bode expiatório para acalmar a nossa angústia diante daquilo que nós não entendemos, diante daquilo que nos aflige. Quando teve a peste bubônica lá no século XIV, que matou cerca de 200 milhões de pessoas na Europa e na Ásia, culpavam os judeus, dizendo que eles haviam contaminado, envenenado os rios. Sempre diante do inexplicável, nós queremos encontrar um culpado para desferir a nossa vingança. E normalmente nós elegemos aqueles que nós não gostamos, que são diferentes de nós, que temos já um preconceito formado. Mas existem aqueles também que querem achar ou encontrar uma explicação sobrenatural para os fenômenos que atingem a humanidade. Culpam o diabo, fazendo dele, inclusive, o justificador pelos erros humanos. Ou seja, ele, o diabo, leva toda a culpa, a nossa culpa, portanto, passa a ser também o nosso justificador. Ou, então, culpam a Deus, ou questionam o amor, o poder de Deus diante dessas situações catastróficas, como é o caso desta pandemia. Mas o que a Bíblia nos ensina sobre isso? O que a palavra de Deus tem a nos dizer diante desta situação? E aí eu quero convidar você que está me assistindo, que abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías, no capítulo 59. Isaías, capítulo 59, do primeiro verso ao verso 15. E nós vamos ler esse texto e ouvir então o que Deus tem a nos dizer. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras, e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal, e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventam maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Elas não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal, todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz
e todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. O povo confessa os seus pecados. Deus ainda não nos salvou, pois temos pecado, e por isso ele demora em nos socorrer. Procuramos a luz, mas só encontramos a escuridão. Buscamos lugares claros, mas continuamos nas trevas. Andamos apalpando as paredes como se fôssemos cegos, como se não tivéssemos olhos. Ao meio-dia tropeçamos, como se fosse de noite, e em plena flor da idade parecemos mortos. Rugimos como ursos assustados, gememos como pombas, esperamos a salvação, porém ela demora. Desejamos socorro, mas ele está longe de nós. Temos pecado muito contra ti, ó Deus, e os nossos pecados nos acusam. Não podemos esquecer as nossas maldades. Reconhecemos que somos culpados. Não temos sido fiéis, temos nos revoltado contra ti e nos afastado de ti, o nosso Deus. Temos falado de crimes e de revoltas e temos feito planos para enganar os outros. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Palavra do nosso Deus. Irmãos e irmãs, esse texto se reporta ao povo de Judá, na época pós-exílica, ou seja, quando eles haviam sido libertados por Deus do exílio da Babilônia. E aqueles que voltaram do exílio, voltaram para Jerusalém. Jerusalém estava destruída, o templo estava destruído, ou seja, encontraram somente o caos. E eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Deus abençoou e Deus cuidou deles e deu condições para que eles reconstruíssem os muros de Jerusalém. Reconstruíram também o templo, mas a situação do povo, a situação da nação era muito complicada. As injustiças, as mentiras, a exploração do povo por parte dos governantes e poderosos era muito comum. A maldade era crescente, a idolatria, ou seja, o pecado, reinava e destruía o povo. Mas em vez de assumirem a sua culpa diante dessa situação, em vez de terem aproveitado todo o exílio para mudarem e se aproximarem de Deus, o verso 1 mostra ou sugere que o povo estava culpando a Deus pela sua situação, culpando a Deus pela desgraça que estavam passando. Por isso, no verso 1 nós lemos: vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força? Ou seja, o profeta chama a atenção do povo, inicia dizendo assim: vocês estão pensando que Deus se enfraqueceu, perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? O profeta afirma que Deus continua sendo o mesmo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus justo, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, o Deus do amor. Mas havia uma cisão entre Deus e o povo, causada pelo pecado, que impedia que a salvação acontecesse. E a partir do verso 2, nós temos o porquê que a mão de Deus estava retida, do porquê que a mão de Deus estava recolhida e os ouvidos fechados para ouvir a oração do povo. Diz assim: pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Desde o início, com a queda de Adão e Eva, o pecado causou essa cisão, essa separação entre o ser humano e Deus. Vivemos em pecado, mas mesmo assim nós queremos as bênçãos de Deus. Queremos sempre que Deus seja conivente com os nossos erros, conivente com os pecados que nós cometemos. Queremos sempre um Deus que passe a mão sobre a nossa cabeça, que faça vista grossa diante dos nossos pecados. Mas o Deus da Bíblia revela que ele não se submete a esse tipo de situação.
porque ele é Deus de graça, sim, é Deus de misericórdia, mas também é justo e exige que o seu povo viva a justiça, que o seu povo abandone o pecado, que viva uma vida de santidade. A humanidade tem se afastado de Deus a cada dia. Vivem como se Deus não existisse, se acham senhores do saber, senhores da verdade. E hoje existe até a pós-verdade, ou seja, eu falo, emito um parecer sobre algo e não preciso provar nada disso. Simplesmente o que foi dito passa a ser verdade para muita gente. Se acham no controle de todas as coisas, no controle da vida. A humanidade na qual estamos todos nós inseridas, tem pecado contra Deus, tem pecado contra a criação de Deus. E sabe no que nós temos pecado contra o Senhor? Eu quero compartilhar com vocês de alguns pecados que a humanidade tem cometido e que nós estamos inseridos nisso. Somos humanos, somos cristãs, mas somos humanos, participamos desta mesma casa, oikos, que é o mundo. Nós temos pecado quando deixamos que o dinheiro seja o nosso Deus. Não importa qual o sistema de governo, se é capitalista, se é socialista, se é comunista, o que nós vemos são seres humanos passando por cima dos outros para ganhar mais, conquistar mais, reter mais, pensam somente em si. A ganância sustenta as nossas atitudes e passamos a servir o Deus Mamon, que em aramaico quer dizer dinheiro. Passamos a servir a esse Deus e construímos então o altar ao Deus Mamon em nossas casas com todo o consumismo que nos alimenta. Construímos o altar ao Deus Mamon em nossos empregos e negócios, quando mentimos, enganamos e fazemos ou aceitamos propostas indecentes para se dar bem. Construímos o altar ao Deus Mamon em nosso país, quando deixamos o ter prevalecer sobre o ser. Somos importantes por aquilo que nós temos e não por aquilo que nós somos, seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus. Construímos o altar ao Deus Mamon em nossas igrejas, quando estamos mais preocupados com os dízimos e ofertas do que com as pessoas. Quando damos muito mais valor ao templo e às coisas do que em vidas. Quando os nossos orçamentos eclesiásticos privilegiam gastos e investimentos em coisas do que em pessoas. Jesus, no Sermão do Monte, afirmou o seguinte: não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Temos pecado também quando colocamos o nosso eu no altar. Temos sido ególatras, adorando a nós mesmos como Senhor das nossas vidas. Temos sido prepotentes, orgulhosos, arrogantes, pretensiosos. Achamos que somos os donos da verdade, que podemos controlar todas as coisas, que podemos ditar os rumos da vida como se tudo dependesse de nós mesmos. Nós, seres humanos, achamos que podemos decidir sobre a vida e sobre a morte, mas na verdade não podemos nada. Não temos condições de acrescentar um segundo sequer à nossa vida. O Salmo 90, verso 10, fala, que nós somos esse ser limitado, ou seja, só vivemos uns 70 anos e os mais fortes chegam aos 80, mas esses anos só trazem canseira e aflições, a vida passa logo e nós desaparecemos.
Isaías, o profeta Isaías, que nós lemos o texto no capítulo 59, ele também no capítulo 40, ele deixa muito claro o quanto nós somos pequenos diante do Senhor. E ele diz assim: para o Senhor todas as nações do mundo são como uma gota de água num balde, como um grão de poeira na balança. O Criador de todas as coisas é aquele que se assenta no seu trono no céu. Ele está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem tão pequenos como formigas. É ele que rebaixa os reis e poderosos, tira altas autoridades do poder. Eles são como plantas que brotaram há pouco e quase não têm raízes. Quando Deus sopra neles, eles murcham e a ventania os leva para longe, como se fossem palha. O nosso orgulho não permite que nos humilhemos diante do Senhor. No entanto, estamos humilhados diante de um vírus tão pequeno, invisível aos nossos olhos. Estamos sendo quebrados por essa pandemia e ainda assim, muitos líderes políticos e religiosos não se dobram e não se humilham diante do Senhor. Continuam adorando a si mesmos, com seus discursos e decisões, ainda que citem textos bíblicos, ainda que falem em nome de Deus, mas estão sim colocando a sua vida, o seu eu no altar e estão adorando a si mesmos. Temos pecado quando destruímos a criação de Deus. O desejo humano não tem limites. Temos uma insatisfação eterna, sempre queremos mais. Não há nada que consiga saciar os nossos desejos, as nossas vontades. Queremos progredir, queremos conquistar, queremos crescer, seja como país, seja como sociedade, seja na família ou eu mesmo. E para isso, nós vamos destruindo a criação de Deus. Queremos que tudo nos satisfaça, nos dê o melhor, e não percebemos que estamos acabando com o mundo. É a poluição dos rios e mares, o desmatamento, as queimadas, as indústrias despejando aí as suas sujeiras nos rios e também nos céus. Temos animais selvagens, pássaros e peixes que os nossos filhos pequenos e os nossos netos, bisnetos não conhecerão, a não ser por fotos. O que tínhamos em abundância, que é a água, já tem faltado. Nossas matas e florestas têm sido destruídas, sem dó e nem piedade. O uso indiscriminado de agrotóxicos tem contaminado os alimentos, as plantas e o solo, tudo para alcançar o chamado progresso. Só que nos esquecemos que sem o meio ambiente não haverá vida para desfrutar deste progresso. Se nada for feito, se os governantes não mudarem as suas posturas, assumindo compromissos de preservação do meio ambiente, se nós também não nos conscientizarmos, porque é fácil falar dos outros, mas também cabe a nós essa responsabilidade. Se nós não nos conscientizarmos que vivemos na mesma casa, no oikos, essa casa comum que é o mundo, e que precisamos cuidar dela daqui a 30 anos, segundo a ONU, a água, por exemplo, será objeto de guerras, assim como é o petróleo hoje. Precisamos parar com essa destruição, pois destruir a criação de Deus é pecado. A igreja tem se calado diante dessa destruição, ou fecha os olhos e ignora, ou prefere participar de disputas políticas, ideológicas, defendendo o político A ou político B, enquanto deveria estar profetizando em nome de Deus. Quando nós somos forçados a parar com essa ganância desenfreada, as coisas mudam. Tanto é que nós vemos aí os índices de poluição diminuindo. O índice de poluentes que são liberados diretamente no ar na cidade de São Paulo, nessa grande metrópole, diminuiu 50% durante a primeira semana de quarentena. O índice de poluentes que desencadeiam doenças respiratórias também diminuiu
ou seja, precisou que uma doença viesse até nós para nos fazer enxergar que nós já estávamos nos matando por causa dessa ganância. Lá em Romanos 8, verso 21 e 22, Paulo fala sobre isso. Ele diz: um dia a própria criação ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora a criação toda geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Não podemos destruir o que Deus criou e ficar impune. Não dá. As consequências vêm. Temos pecado quando negociamos também os princípios da palavra de Deus. Construímos em nossas vidas um altar para os nossos desejos e vontades. E aí eu quero trazer o texto de Isaías 5:20 que diz: ai dos que chamam de mal aquilo que é bom, que chamam de bom aquilo que é mal, que fazem a luz virar escuridão e a escuridão virar luz, que fazem o amargo ficar doce e o que é doce ficar amargo. Irmãos e irmãs, tudo tem sido relativo nos dias de hoje, e as verdades de Deus e os princípios da palavra de Deus também têm sido relativizados, inclusive por crentes. A família tem sido combatida, destruída nos seus valores e princípios. Achamos normal o adultério, o divórcio, a indiferença no casamento, a rebeldia dos filhos e filhas. Não há, na minha fala, nenhum tipo de julgamento e condenação. Aqueles que me conhecem sabem disso, mas não podemos tratar como normal aquilo que a palavra de Deus diz que é anormal. Achamos normal a imoralidade que adentra os nossos lares através das novelas, das séries, dos filmes. Achamos normal que os crentes sabem mais da Bíblia pela internet do que pela própria palavra de Deus, ou seja, não se debruçam, não buscam ler e estudar a palavra de Deus, preferem ficar vivendo de textos isolados que vão sendo jogados pela internet. Achamos normal que os crentes não tenham uma vida de oração, pois vivemos numa dinâmica maluca na sociedade. Achamos normal os crentes estarem mais preocupados com a prosperidade do que com a santificação. Achamos normal a igreja se preocupar mais com o marketing do que com a pregação do evangelho. Achamos normal que os púlpitos viraram um palco de stand-up em vez de anunciar as boas novas do evangelho. E achamos graça disso e compartilhamos isso com todas as pessoas. Achamos normal que a igreja se preocupe mais com construção de templos do que atender os pobres e os necessitados. Estamos negociando a palavra de Deus em troca da satisfação dos nossos desejos, do nosso comodismo, da nossa vontade. Vamos fazendo da anormalidade a normalidade e da normalidade a anormalidade. Transformamos a luz em trevas, o doce em amargo e achamos tudo isso muito normal. Poderíamos ficar aqui mostrando todos os nossos pecados. O pecado da humanidade, na qual estamos inseridos como pessoas e como igreja. Mas diante de tudo isso, irmãos e irmãs, diante daquilo que estamos vivendo, dessa pandemia, que escancara tudo isso para nós, a palavra é arrependimento. Arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Não só ficar apontando o pecado dos outros, porque isso é fácil, mas o meu pecado, os nossos pecados. Diante dessa pandemia em que fica escancarada a nossa incapacidade, a humanidade precisa se arrepender e olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muito tem se falado sobre as mudanças que esse tempo pode trazer para aqueles e aquelas que aproveitarem para mudar e rever realmente os seus valores e as suas prioridades. Mas sem arrependimento não haverá mudança ou transformação genuína que perdure. Senão serão mudanças que logo cairão no esquecimento. A palavra arrependimento é de origem grega, metanoia. Significa conversão, tanto espiritual
como também intelectual, emocional, mudança de direção, mudança de mente, mudança de atitudes, de temperamentos, mudança de caráter. Ou seja, a humanidade precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender para mudarmos a direção do mundo. E isso começa comigo, com você, com cada um de nós, com a Igreja de Jesus, com você que está me assistindo. Só assim haverá mudanças significativas nas relações humanas, nas decisões que nos apontem a esperança de dias melhores. E esperança que não frustra é com o nosso Deus. Por isso, o profeta Isaías começou anunciando uma palavra de esperança, uma palavra que chamava a atenção do povo, que o Deus continuava sendo o mesmo. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a sua força? Ele não pode nos salvar diante dessa pandemia? Ou pensam que ele está surdo ou não pode nos ouvir? Ou seja, Deus está querendo nos abençoar, Deus está querendo nos salvar, nos tirar dessa situação e tem poder para isso. Ele nos ama e se preocupa conosco. Isaías foi usado para lembrar ao povo de Judá e a nos lembrar a todos que o nosso Deus é o Deus que tem todo o poder e é o Deus de toda a graça e de toda a misericórdia. É o Deus preocupado com o seu povo. É o Deus pronto para perdoar, o Deus pronto para salvar, o Deus em que as mãos não estão encolhidas e nem os seus ouvidos surdos para que não possa nos ouvir. Ele nos ouve, ele nos ajuda, ele está estendendo a sua mão para você, a sua mão para nós. Nos versos 9 ao verso 15, diante da palavra do profeta, diante daquilo que o profeta apontou do pecado do povo, o povo então faz a sua oração de confissão, o povo se arrepende, o povo confessa o seu pecado ao Senhor. E Deus sempre recebe um coração arrependido. Quando nós confessamos o nosso pecado, ou seja, reconhecemos a nossa condição, reconhecemos que temos pecado, reconhecemos que o nosso pecado tem nos afastado de Deus, tem causado toda a situação que o mundo está vivendo, não só dessa pandemia, mas de tudo que vem acontecendo neste mundo. E nós somos participantes, ainda aqui no micro, ainda aqui na família, ainda aqui na igreja, aqui local, ainda aqui na nossa sociedade, ainda aqui no nosso bairro. Nós temos pecado, e quando nós confessamos a Deus e reconhecemos, Senhor, tem misericórdia, eu pequei contra o Senhor, eu estou arrependido e me perdoa, o Senhor perdoa. Porque no verso 20 ele diz, o Senhor Deus disse, eu virei a Sião como Redentor para salvar as pessoas do meu povo que se arrependeram. Deus diz a você hoje, Deus diz para nós hoje, Deus diz à humanidade hoje, arrependam-se dos seus pecados e voltem para o Senhor. Ele está ouvindo o seu pedido de socorro, ele está ouvindo o seu clamor. Por isso ele está dizendo, arrependam-se e entreguem suas vidas para Jesus. Porque a mão de Deus não está encolhida para que não possa te salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa te ouvir. Ele é o Deus que fez ontem, faz hoje e fará eternamente. Mas é o Deus que é justo e o Deus que te chama ao arrependimento. Chama a todos nós. Esse é tempo de reflexão, sim. É tempo de arrependimento. É tempo de confissão de pecado. É tempo de clamar, de suplicar. Mas temos que primeiramente confessar o nosso pecado ao Senhor. Nenhum avivamento vem sobre a igreja sem confissão de pecados. Todo avivamento, toda a salvação de Deus vem primeiramente com choro, com dor. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Foi um momento de dor, de sofrimento, mas depois vem a glória. Aí depois vem o manifestar de Deus ali na ressurreição de Jesus, que comemoramos no domingo. E a ressurreição de Jesus, como eu disse lá no domingo, é mais do que um fato, mas é um fator que gera vida em mim e gera vida em você.
que renova as nossas esperanças. Que Deus te abençoe. Que você, ao ouvir essa palavra, não feche o seu coração. Não endureça o seu coração, mas que você possa realmente confessar os seus pecados diante do Senhor. Muitas vezes confessamos nossos pecados pessoais, daquilo que briguei aqui, falei ali, mas há outros pecados que precisam ser confessados. Precisamos confessar muitas vezes a nossa omissão, porque não temos anunciado esta palavra às pessoas, à sociedade. Que Deus nos perdoe, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor derrame a sua graça sobre nós. Amém. Vamos orar. Abaixa a sua cabeça e nós vamos orar ao Senhor. Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, que nos confronta, a tua palavra, ó Pai, que bate de frente com a nossa vida, com a nossa conduta, com a nossa postura, a nossa palavra, ó Pai, tem misericórdia de nós e nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, ó Pai, tudo aquilo que temos feito e que tem desagradado ao Senhor, que tem causado, ó Pai, o caos, que tem causado, Senhor, problemas, ó Pai, que tem desviado a humanidade do Senhor. Nos perdoa. Perdoa, ó Pai, os pecados do teu povo, da tua igreja, para que a tua igreja seja portadora da tua palavra, a palavra da verdade, a palavra, ó Pai, do arrependimento, a palavra, ó Pai, profética, a palavra que pregue as boas novas de Cristo Jesus, a palavra que pregue o Deus verdadeiro para todas as pessoas e faça com que as pessoas possam se arrepender, que a humanidade possa se arrepender, para que as pessoas possam se voltar para o Senhor e possamos sair dessa situação, ó Pai, como uma sociedade melhor, uma humanidade melhor, ó Pai, uma igreja melhor, pessoas melhores. Pai, ajuda-nos, Senhor, a transformar a nossa vida e que comece com o teu perdão e a renovação que vem do Senhor. Obrigado, Pai, porque nós temos essa certeza que quando confessamos o nosso pecado diante do Senhor, pelo sangue de Cristo Jesus, somos perdoados, somos lavados, remidos no sangue de Jesus e passamos a viver em novidade de vida. Ó Pai, uma mudança de atitude para que não cometemos mais aqueles pecados, para que possamos viver segundo o teu querer, segundo a tua vontade. E assim, ó Pai, vivamos para o Senhor e experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Que o Senhor, ó Pai, nos abençoe com o teu perdão. Oramos em nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, amém e amém.